Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma Sacada de Emagrecimento, o programa onde eu trago insights do dia a dia para acelerar a sua jornada até os menos 10 quilos. Eu sou o Lê Gasparello e o tema de hoje é: por que o final de semana atrapalha a gente a emagrecer 10 quilos em 60 dias? A gente vai discutir esse tema hoje, que foi um tema muito abordado, principalmente nos nossos meios aqui, nos nossos grupos de Telegram, nos nossos grupos de WhatsApp. Muitas pessoas falando que o meu problema é o final de semana. Então hoje a gente vai esclarecer esse ponto e falar para vocês exatamente o passo a passo para você aprender a lidar com o final de semana. Mas vamos lá, então, entrando no tema. O que será que acontece com a gente que quer emagrecer 10 quilos, que é tão difícil de enfrentar o final de semana? O que acontece é que as pessoas que querem perder 10 quilos, elas têm uma jornada, e dentro dessa jornada tem um obstáculo que é o final de semana. E por que o final de semana atrapalha tanto a gente? Na nossa cabeça, existem algumas coisas que acontecem quando a gente ouve, quando a gente chega perto do final de semana. E o que acontece não só no final de semana, mas em datas comemorativas, é um fenômeno que a gente chama de permissibilidade. E para falar sinceramente, o problema para a gente emagrecer 10 quilos não é necessariamente o final de semana em si. Até porque se o vilão realmente fosse o final de semana, não existiria, né? O número de pessoas que conseguem emagrecer seria muito pequeno. Então, imagina que a gente vai fazer uma viagem, né? Vamos começar a criar uma imagem na nossa mente com relação ao emagrecimento. Eu gosto dessa analogia com relação a uma viagem. Então, imagina que a gente vai fazer uma viagem e ao longo desse trajeto é uma estrada de linha reta. Então, a gente tem aí vários quilômetros para percorrer numa estrada de linha reta. E a cada, vamos supor, 10 quilômetros dessa jornada até o nosso emagrecimento, dessa viagem que a gente vai fazer, a gente encontra uma bifurcação. Ou seja, tem uma bifurcação onde existe uma cidade, um vilarejo ali, e são 52 bifurcações ao longo dessa jornada. O que eu estou querendo dizer com isso? Você já deve ter feito as contas, a gente tem 52 finais de semana dentro de um ano. O que eu quero dizer com isso? São 52 vezes que a gente tem a oportunidade ou o risco de acabar desistindo ou não do nosso programa de emagrecimento. Mas por que eu estou falando isso agora? É que, na verdade, o final de semana, ele não é o nosso problema. O nosso maior problema é a forma com que a gente lida com esse final de semana. E por que eu estou querendo dizer tudo isso aqui para vocês? Eu também já tive uma jornada para poder perder peso, eu tinha que perder muito mais de 10 quilos, e eu, aprendendo tudo isso, eu consegui, numa jornada de pouco mais de 8 semanas, eu consegui ultrapassar essa marca dos 10 quilos. Mas agora, vamos pensar o seguinte, por que algumas pessoas elas conseguem emagrecer apesar do final de semana e outras não? Pensa comigo agora, em que fase do ano que a gente está? Eu não sei que momento que você está assistindo esse vídeo, mas a gente está aqui em pleno Natal de 2020. E aonde que está a cabeça das pessoas? Onde está o foco das pessoas nessa época do ano? Se a gente está antes do Natal, o nosso foco é na ceia de Natal. E a ceia de Natal, assim como o final de semana, ela funciona de um jeito específico na nossa cabeça ou na cabeça de quem está querendo emagrecer 10 quilos. E só para você ter uma ideia, existe uma diferença também na cabeça de quem quer eliminar 5 quilos e na cabeça de quem quer eliminar 10 quilos. Ela funciona de forma diferente. Então a gente vai entender um pouco mais de como funciona a cabeça de quem quer perder 10 quilos. E eu vou dar o exemplo da minha cabeça de como funcionava. Quando eu precisava de perder muito mais de 10 quilos, mas eu estava focando nos meus primeiros 10 quilos, como que funcionava a minha cabeça? Eu ficava pensando, se eu não mudar algo bem diferente do que eu estou fazendo agora, com certeza eu vou pagar um preço muito mais alto lá na frente. E esse preço vai ser com a minha saúde, tanto física quanto emocional. Isso é, para não dizer mental. Só que o que acontece? Quando a gente começa a pensar em termos de emagrecimento, vem a necessidade de fazer uma mudança. E a gente sempre pensa em mudanças radicais. Tudo isso faz sentido porque a gente quer chegar no resultado logo, né? A gente quer ver logo esse peso sumindo da balança, a gente quer ver a barriga diminuindo. Principalmente no meu caso, eu queria ver a barriga diminuindo.
Agora, quando a gente pensa nesses termos, a gente já vem logo, já começa a formatar na nossa mente todas as restrições que a gente vai ter que fazer, de tudo que a gente vai ter que abrir mão para que todas essas mudanças, principalmente na nossa rotina, elas possam acontecer e a gente consiga realmente eliminar 10 quilos. A verdade é que quando eu estava com muito mais do que 10 quilos para poder emagrecer, e eu nem pensava ainda em fazer nenhum tipo de controle alimentar, ou rotina, ou programa de emagrecimento, a minha esposa me apresentou uma forma, uma rota. Lembra que eu falei da viagem? Ela me apresentou uma rota que eu pudesse transitar por essa rota sem ter que abrir mão de algumas coisas, sem essas restrições que vem na nossa mente, que a gente sempre deixa para depois. Ela meio que amenizou essa dor de ter que restringir, que na verdade no meu caso era o final de semana. Todas as vezes que as pessoas vinham falar para mim de alguma dieta ou de alguma coisa que eu precisava fazer para poder controlar meu peso, coisa que eu nem pensava, que eu nem tinha consciência ainda que eu precisava emagrecer muito mais do que 10 quilos, eu já não queria nem ouvir e não queria abrir mão. Principalmente porque a gente pensa em termos de restrição, que vou ter que deixar o meu final de semana, meu churrasco, minha cerveja, a pizza de sábado, enfim. Isso para mim custava muito. E agora eu estou trazendo esse vídeo aqui para poder exemplificar um pouco qual é uma metodologia que você pode aplicar para que o final de semana não seja tão dolorido, ou que você deixe de enfrentar o final de semana como um vilão. E como que funciona? Quando a gente precisa perder peso, seja 10 quilos ou mais, a gente já olha para tudo que a gente vai ter que perder até chegar lá. Só que tem uma coisa importante. Como funciona a nossa mente? Então vamos supor que você já tomou a decisão, você já fez o seu plano, você já chegou num ponto onde você decidiu, estou colocando uma água aqui para tomar, você já decidiu que você vai escolher um plano e vai seguir esse plano para poder emagrecer 10 quilos. Então você decidiu. E quando a gente decide, acontece algo na nossa mente. Por mais difícil que seja e contra-intuitivo que seja, acontece um fenômeno na nossa mente, que é o quê? Tudo aquilo que a gente declara que vai fazer, o nosso corpo, a nossa mente, ela começa a trabalhar para que a gente realmente faça. Só que a gente começa a entrar num conflito entre aquilo que a gente declarou, criou uma realidade na nossa cabeça, e aquilo que realmente o nosso cérebro permite que a gente faça. A gente vai entrar num outro tema que é como que são formadas as decisões na nossa mente. Como que são formadas as decisões na nossa mente? Nosso cérebro, ele gasta muita energia para tomar decisão. E aí, eu vou falar um pouco sobre hábitos, mas depois a gente vai vou fazer um vídeo só sobre hábitos para poder exemplificar muito bem como que funciona isso. Mas se a gente fosse ter que parar para poder avaliar todas as decisões que a gente toma ao longo do dia, a gente entra em colapso. Colapso de pensamento mesmo. Ia ter um trânsito tão grande de informações dentro da nossa mente que a gente entra em colapso. E para isso, fica comigo que você vai entender a relação disso com o final de semana e é muito importante que você tenha isso claro. Mas a gente teria um colapso, uma overdose de trânsito de informações, ia ter um curto-circuito elétrico na nossa mente. E como que o nosso cérebro faz para poder preservar a gente disso tudo? Ele começa a automatizar algumas respostas, ou seja, a gente tem alguns gatilhos que disparam uma série de respostas e que a gente automatiza isso. Quando são hábitos, né? Quando são processos positivos, a gente chama de hábitos. Quando são nocivos, a gente chama de vício. Não sei se você sabe, mas as pessoas elas não se viciam no cigarro do dia para a noite. Elas fazem isso de forma repetida, a ponto de que o hábito leva elas a acender um cigarro e depois a dependência química do químico que tem o cigarro faz elas criarem essa dependência. Mas enfim, isso daqui é só para exemplificar como que funciona na nossa mente. Como que funciona o hábito, como que a gente forma esse recurso para o nosso cérebro não entrar em colapso. E aonde que entra, você deve estar se perguntando, né, Leandro, aonde que entra a questão do final de semana? Quando a gente declara que a gente vai fazer um programa para fazer uma mudança na nossa rotina, na nossa vida, que envolve novamente criar um novo trilho de hábito, o nosso cérebro ele resiste. Então, a nossa declaração faz com que
a gente cria uma nova realidade e a gente se lance nessa nova realidade. Só que a nossa mente, o nosso cérebro não quer ter que criar um novo trilho, porque isso custa muito. Então a gente começa com o primeiro embate que faz a gente pensar que o final de semana é um vilão. O nosso comportamento quer continuar congruente com a nossa decisão, só que a nossa mente não quer. Então a nossa mente, nosso cérebro começa a trabalhar contrário ao nosso desejo. Por isso que às vezes é tão difícil, é tão trabalhoso a gente começar um trabalho para emagrecer, principalmente se a gente quer emagrecer 10 quilos ou mais. Então é isso que acontece, o nosso cérebro ele começa a trabalhar contra a nossa decisão. E é impressionante. E se você ainda não começou, está assistindo esse vídeo, você ainda não começou um programa para emagrecer 10 quilos e você tem o desejo de começar, saiba o seguinte: você vai declarar, você vai se comprometer, mas o seu cérebro vai fazer você querer desistir todo santo dia. Então, anota isso daí. Todo santo dia, a sua mente vai sugerir para você que é melhor desistir de fazer essa mudança. E como que funciona então o final de semana nessa questão? Lembra que eu falei que quando a gente decide por fazer alguma coisa, a gente tende a ser congruente com a nossa decisão, e o que impede que a gente faça isso é a nossa mente? Então, o final de semana, ele funciona como uma carta, um trunfo, algo que a gente pode utilizar para poder ser, como que eu posso explicar? Para a gente poder tender a ser um pouco mais permissivo, para que a gente use como uma razão, é uma plausibilidade. Anota esse termo. Plausibilidade. A gente dá uma razão, um motivo para nossa mente vencer o nosso comportamento. Então, lembra só, a gente teve um comportamento que era o quê? Não, eu quero seguir um plano para emagrecer 10 quilos. Então, eu não vou parar. Não vai ser o final de semana que vai me parar. Como que eu faço isso? Eu enfrento, continuo, sigo a minha rotina, inclusive no final de semana. Só que como a nossa mente custa muito para ela adotar um novo hábito ou uma nova circunstância, ela precisa de criar isso, ela não quer gastar essa energia, ela começa a usar de recursos para poder fazer a gente desistir. E ela vai tentar fazer isso todos os dias. Ao longo da semana, é mais fácil da gente poder manter o comportamento, porque a gente embute dentro da nossa rotina de sacrifícios, porque parece, né? A gente entende que de segunda a sexta são os dias para a gente fazer sacrifícios. O sacrifício de ter que acordar cedo, o sacrifício de ter que trabalhar. Então, já está embutido lá dentro que durante a semana é plausível eu fazer sacrifícios de mudança. Então, é mais fácil eu atender o sacrifício de abrir mão de algumas comidas, é mais fácil eu atender o sacrifício de fazer uma atividade física, é mais fácil eu atender o sacrifício, inclusive, de falar não. Porque falar não é um sacrifício. Falar não para quem oferece alguma coisa para a gente de comer é um sacrifício. Então, é mais fácil da nossa mente aceitar esses sacrifícios. Só que quando chega o final de semana, ela usa como um trunfo, falando para a gente o seguinte: olha, chegou o final de semana, então que tal se você, ao invés de seguir por essa estrada, você pegar uma estrada paralela, aonde eu vou caminhar paralelo, e é sua mente falando, aonde eu vou caminhar paralelo com você, mas que você possa se libertar um pouco dessa tensão de fazer essa grande mudança. E é essa sugestão que a nossa mente dá pra gente. E eu chamo isso de permissibilidade. Permissibilidade de quê? Da gente poder chegar naquela bifurcação e tender a sair do caminho e ir para aquele vilarejo aonde vai acabar sabotando. Então imagina que você pode entrar num vilarejo onde é mais gostoso ficar naquele vilarejo do que voltar para a estrada e seguir a jornada até ao menos 10 quilos. E é exatamente isso que vai acontecer. A gente vai acabar tendendo a usar essa permissibilidade não só para o final de semana, mas para demorar muito tempo para voltar para a nossa rota, para aquela rota que levaria a gente realmente para o final de semana. Então, o final de semana ele não deveria ser encarado como um momento para a gente conseguir quebrar o nosso compromisso, mas ele deveria ser incluído na nossa jornada. Então imagina se você, ao invés de encarar naquela viagem em linha reta,
a cidadezinha do lado como uma bifurcação onde você pode escolher ou não entrar, imagina que fizesse parte da sua viagem, você já soubesse que você vai ter 52 paradas naquela cidade. E aí você vai começar a trabalhar com as suas ações ou com a atividade dentro daquela cidade. E assim no final de semana, quando a gente inclui o final de semana dentro da nossa rota, dentro da nossa jornada para o emagrecimento, e a gente se prepara para essa fase da nossa rota, fica muito mais fácil da gente saber lidar com o final de semana. Mas, Leandro, como superar então o final de semana para a gente conseguir alcançar aquele resultado que a gente deseja de menos 10 quilos na balança? Como eu falei, é encontrar uma rota, ou seja, um programa, uma jornada aonde você consiga incluir o final de semana, ou seja, o final de semana faça parte dessa rota. Foi exatamente o que eu fiz. Quando falavam para mim que eu precisava de fechar a boca, né? Você já deve ter ouvido isso. Fechar a boca é uma das piores alternativas que a gente pode ter para perder peso. E depois eu vou explicar um pouco mais por que ela é uma alternativa muito ruim. Mas foi exatamente o que eu fiz. Eu incluí o final de semana. Então, não é que eu não me preocupava com a perda de peso, mas eu não me pressionava falando, eu não usava o final de semana como um momento de descompressão. E eu consegui perder muito mais do que 10 quilos em apenas 8 semanas. E teve um caso recentemente, até de uma cliente nossa, né, que buscou a gente para poder orientar ela no processo de perda de peso, aonde ela tinha muito trabalho para conseguir. Fazer um programa de 7 dias por semana. Então, o que acontecia? Ela, durante a semana, ela era muito focada, ela fazia atividade física, ela controlava, ela seguia a rotina nutricional. Só que quando chegava na sexta-feira, ela encontrava com todas as pessoas que ela se privava durante a semana, e aí ela se soltava e acabava chegando no domingo à noite, na segunda de manhã, às vezes com 10, 15, 20% a mais de peso do que ela tinha perdido nos 5 dias. E o que isso gera dentro das pessoas que querem perder peso? Gera desânimo, frustração, gera um pouco até de perda daquela convicção de que a gente é capaz. Então, o que a gente começou a trabalhar com ela? Incluir o final de semana dentro dessa rota, ou seja, ela começar a prever de que o final de semana vai chegar e é inerente a qualquer pessoa, seja ela que quer perder peso ou não, mas é inerente a gente ter que passar pelo final de semana para conseguir chegar no final da nossa jornada, que é eliminar 10 quilos em 60 dias. E o que aconteceu? A gente começou a incluir dentro do planejamento dela alguns comportamentos para que ela pudesse aprender a lidar com o final de semana. E o que aconteceu? No último final de semana, ela realmente aumentou o peso. Só que ela aumentou 300 gramas. Só que a cabeça dela estava tão preparada para o final de semana, porque o final de semana passou a fazer parte da rota dela e não uma válvula de escape, que ela estava animada e entusiasmada para segunda-feira. E aí ela já voltou segunda-feira para o plano e ela continuou fazendo o plano, ela continuou seguindo o plano ao longo da semana e agora ela está aí já finalizando um processo aí de 60 dias e ela já chegou a mais de 10 quilos em 60 dias e está muito feliz. Então, qual foi a grande sacada? A gente passou a incluir dentro da rota de emagrecimento até os menos 10 quilos o final de semana. Então, imagina só que agora você está naquela viagem, tinha antes bifurcações aonde você podia escolher sair da estrada ou ficar na estrada, só que agora não existe mais. Não existe mais essa bifurcação, você passa por dentro da cidade e você observa a circunstância daquela cidade. Imagina só se você vai fazer uma viagem, agora viagem de verdade mesmo, você vai com a sua família, só que você tem uma escala para fazer. Então você vai viajar de avião, você vai sair daqui e vai chegar. Eu, no caso, estou em Portugal, mas imagina que você está saindo do Brasil e vai chegar no aeroporto de Lisboa. Só que você chega no aeroporto de Lisboa, só que antes você faz uma passagem pelo aeroporto de Madrid. Só que lá no aeroporto de Madrid você precisa de desembarcar suas malas, passar pela alfândega e redespachar suas malas. E às vezes, quando você redespacha suas malas, elas estão com um pouco mais de peso ou um pouco menos de peso, e você tem que lidar
com essa situação perante a alfândega. É mais ou menos isso que acontece no nosso final de semana. Não tem como eu fazer uma viagem do Brasil para Lisboa sabendo que eu vou passar por Madrid sem me planejar para o que vai acontecer em Madrid. Eu me lembro que numa viagem que eu fiz de Portugal até o Brasil, o que aconteceu? Eu peguei um avião em Lisboa, que ia até uma cidade da África chamada Casablanca, e lá da cidade de Casablanca eu ia para São Paulo, no Brasil. E aconteceu um fato muito inusitado, que foi o seguinte: eu saí de Lisboa e quando eu cheguei em Casablanca, tinha uma diferença de fuso horário entre Lisboa e Casablanca, e eu acabei perdendo o voo. Só que isso não estava no meu plano. Então eu não tinha recurso financeiro para poder comprar uma outra passagem. Eu não sabia falar o idioma daquela cidade, porque eles não falavam inglês, falavam francês e a língua local. Então eu fiquei perdido. Sabe qual era a minha vontade? Minha vontade era pagar o que fosse preciso para voltar para Lisboa, para voltar para minha área de segurança. O desfecho dessa história foi que eu acabei passando uma noite lá no aeroporto. No dia seguinte, eu consegui levantar fundos para poder realmente comprar uma nova passagem, embarquei e fui para o Brasil para fazer o que eu precisava fazer. Mas o que eu estou querendo ilustrar com essa história? É de que é mais vantajoso para a gente poder seguir na jornada, a gente encarar o final de semana como parte da nossa jornada, do que a gente simplesmente se abster do final de semana e esperar para ver o que vai acontecer. Então, agora, só para exemplificar mais uma vez, uma outra pessoa que passou por uma situação como essa, com relação aos desafios com o final de semana, não teve a ver só com o final de semana, mas com o comportamento em relação à família. Por quê? Porque é um casal que tem 2 filhos e ao longo da semana eles têm um trabalho muito intenso. Então, o final de semana é praticamente o momento onde eles aproveitam para passar a maior parte do tempo juntos. E qual era o maior desafio dessa cliente nossa, que também queria perder 10 quilos em 60 dias? O maior desafio dela era conseguir fazer com que o marido e os filhos entrassem dentro da jornada dela. Só que isso é um desafio que às vezes a gente não tem como negociar. Por quê? Porque foge do nosso controle. Eu não posso desejar mais pela Amanda, que é minha esposa, do que ela mesma. Então, qual que é a alternativa? Novamente, quando a gente entende que o final de semana faz parte da nossa jornada e a gente aprende a lidar com o final de semana, fica mais fácil da gente negociar com outras pessoas. Então, o que a gente fez? Ou seja, ela aprendeu de que o final de semana e a jornada é dela. E o que ela pode fazer é somente incluir, é somente orientar e declarar para a família qual é a jornada que ela escolheu seguir. E uma das alternativas que a gente deu, inclusive está num artigo científico, que depois eu vou fazer um pouco do estudo e vou trazendo um vídeo aqui, que é um estudo científico da Universidade de Connecticut, que fala que quando a gente tem um casal e uma das 2 pessoas do casal decide entrar num programa de emagrecimento, automaticamente o parceiro ou a parceira, nesse caso o marido ou a mulher, que não entrou no programa, eles automaticamente começam a emagrecer também. Então, olha o poder da gente poder tomar a decisão, declarar para o nosso cônjuge, no meu caso, para a Amanda, de que eu estou fazendo um programa de emagrecimento, para que o outro também possa perceber que, mesmo que ele não queira, ele vai sim emagrecer, porque a gente vai acabar mudando toda a circunstância ao nosso redor. Só recapitulando, a nossa mente usa o final de semana como um trunfo para permitir que a gente abandone a rota. E para reverter isso daí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de se conscientizar de que o final de semana está dentro da nossa rota e ficar atento de como a nossa mente vai trabalhar para poder reverter isso. Muitas vezes a nossa mente vai mandar, a nossa consciência vai falar assim, você vai começar a se perguntar, nossa, mas eu vou ter que comer assim até no final de semana? E mais uma vez, olha a sua mente tentando te sabotar, tentando deixar você à mercê de que ou é sim ou é não. Ou eu estou na rota de emagrecimento ou estou fora da rota de emagrecimento. Então, como que a gente reage? Quando a gente começa a pensar
que a gente vai chegar no final de semana e se pergunta, nossa, mas eu vou ter que comer assim, isso significa uma coisa, significa que você está fazendo novamente um movimento de restrição, e aí fica aquela coisa de que de segunda a sexta-feira eu sou capaz de fazer sacrifício, mas de final de semana não. Isso é uma evidência de que a gente não encontrou uma rota confortável, uma rota que a gente seja capaz de prosseguir apesar do final de semana. E qual é a solução? Novamente, é encontrar um mecanismo capaz de fazer a gente se sentir confortável, que a gente pare, né, que a gente consiga, não é que a gente pare, mas que a gente consiga realmente ir se adaptando sem que tenha que ter um grande desafio ou que seja algo muito dolorido. Por quê? Tem uma coisa que é fundamental. Eu diria que não é suficiente, mas é necessário. É a gente encontrar uma jornada que a gente consiga perdurar depois de atingir o nosso resultado. Então, a solução para que a gente tire da nossa mente essa estratégia que ela utiliza principalmente no final de semana, de que mas eu vou ter que comer assim até no final de semana, para outra forma, falar assim, não, eu quero comer assim até no final de semana. Por quê? Porque eu me sinto bem, porque é confortável, porque eu não tenho que fazer tantas restrições, porque eu consigo flexibilizar e ter equilíbrio. Então, encontrar um mecanismo para que a gente consiga fazer uma rotina alimentar capaz de manter ela de forma consistente, nem que seja gradualmente. Outra coisa que pode acontecer também, que pode vir na nossa mente, é a gente se concentrar muito no resultado e começar a declarar, falar assim, tá bom, já que é para emagrecer, então eu vou abrir mão de tudo e vou focar até eu atingir meu resultado. Erro. Quando a gente se coloca numa situação de muito desafio, muitas restrições só para atingir um resultado, eu volto a falar o que eu falei antes. A gente se coloca numa posição de que é muito sacrificante. E durante quanto tempo a gente está disposto a fazer sacrifícios? O que vai acontecer quando a gente coloca esse sacrifício até atingir o resultado? A partir do momento que a gente sobe na balança, olha lá e vê menos 10 quilos, a gente simplesmente afrouxa a guarda. Eu vou te contar uma história que é muito semelhante. Durante boa parte da minha vida, morei num dos bairros mais perigosos, mais violentos ali de São Paulo, chamado Taboão da Serra. E lá em Taboão da Serra, eu me lembro que em 10 anos a minha casa foi assaltada 11 vezes. Tá? Não estou falando aqui para você ficar com dó de mim nem chorar, não, mas é uma coisa que acontece por conta da circunstância que a gente vive. Agora, isso tem uma relação com o processo de emagrecimento de 10 quilos. Por quê? Logo depois que a gente sofria um assalto, não só com a gente, mas o que acontece com todas as pessoas que sofrem um assalto ou um susto muito grande? Elas restringem, elas ficam mais atentas. E o que acontece conforme vai passando o tempo? Elas vão abrandando, vão afrouxando. E isso acontece com o nosso processo de emagrecimento também. Depois a gente faz um esforço muito grande para poder chegar no resultado, depois que a gente chega, a gente afrouxa. E quando a gente afrouxa, acontece o efeito sanfona, que é a gente recuperar o peso e às vezes 30, 40, 50% a mais de peso do que a gente perdeu. E esse peso, ele volta para a gente, às vezes, na metade do tempo que a gente utilizou para poder perder esses 10 quilos. Então, muita atenção com relação a você ficar muito, muito fixado na questão da meta. Fixa mais o seu olhar em aprender o processo para emagrecer 10 quilos. Sabe por quê? Porque independente de você emagrecer 10 quilos agora e depois você ter alguma festividade ou você ter um momento de férias e mais relaxamento, que você volte a ganhar aí 3, 4, 5 quilos. Por você ter aprendido a jornada, aprendido a lidar com o final de semana, vai ser muito mais tranquilo você entrar de novo numa rota para perder peso de novo. Por quê? Porque você já aprendeu, você já internalizou, você já sabe como lidar com esse sobrepeso e reverter essa situação para voltar para o seu peso ideal. Foque muito mais no processo do que no resultado. Tem um outro ponto também, quando a gente começa a falar a respeito de você conseguir fazer planos para incluir o final de semana na rota, tem muitas situações aonde vem na sua mente
uma sabotagem que é assim, e se eu fizer o plano de colocar o final de semana na minha rota e eu não conseguir aplicar? E aqui eu vou ser muito categórico e enfático. Uma coisa é certa, só tem chance de errar nesse quesito aqueles que realmente elaboram um plano. E sabe o que mais? Quando a gente faz o plano, a gente tem 50% de chance de cumprir e 50% de risco de não cumprir. Mas quando a gente não faz o plano, a gente tem 100% de certeza que a gente não vai cumprir. Tá? Então fica muito atento a isso. Fazer o plano para adicionar o final de semana na nossa rota é tão importante quanto a gente cumprir o plano. E não importa, às vezes você vai fazer o plano, vai falhar na aplicação do plano. Depois você vai fazer o plano, vai falhar. Até vai chegar uma hora que você vai fazer o plano e vai cumprir. E depois vai evoluir com esse plano que você criou. E agora a gente já caminhando para o final desse vídeo, como que a gente faz para conseguir incluir de fato o final de semana dentro da rota para emagrecer 10 quilos? Eles chegam para a gente arrasados, né? Chegam frustrados por conta de que não conseguiram ultrapassar o final de semana sem perder a motivação, sem ficar frustrados, é que eles utilizam estratégias erradas que, na maioria das vezes, dependem muito da força de vontade, que acaba sendo surpreendido pela nossa própria incapacidade de cumprir alguns acordos que a gente faz com a gente mesmo. A primeira coisa que a maior parte das pessoas que passaram pelas nossas mãos, elas começam tentar evitar os finais de semana e os eventos de festas e comemorações, é evitar falando não para muitos convites. E quando a gente fala não para os convites, para um convite, para dois convites, para três convites, a gente começa a se distanciar das pessoas. E parece que não, mas a gente vai começar a se sentir um pouco abandonado. E aí, quando eu falo abandonado, isso causa um certo sofrimento. Então, a gente começa a ficar em casa, só que sofrendo. E o que a gente faz quando a gente está em casa sofrendo? Com certeza. A gente come, às vezes até mais do que a gente comeria se a gente tivesse aceito o convite. Qualquer outra estratégia errada que a maior parte das pessoas utilizavam, e que às vezes até eu também utilizava, é aquelas promessas que a gente faz para a gente mesmo. Então imagina só, você recebeu um convite e você está dentro do carro, o carro está ligado, as crianças estão atrás e você já está em direção, você é capaz até de enxergar, pegando o terço para rezar, prometendo que você não vai comer nada, que você não vai nem beliscar. Só que acontece, você já está indo com fome, e aí você consegue resistir à primeira oferta, né? Imagina, você chega no churrasco lá no começo, a primeira coisa que sai é uma linguicinha, a pessoa vem e te oferece essa linguicinha no final de semana, e você fala não. Quando passa depois, a próxima vez que passa, você aceita, pega um pedacinho, que leva o próximo pedacinho, que leva o próximo pedacinho, quando você vê, você já está comendo tudo aquilo que você deseja, aquilo que você não deseja, e pronto. Agora você já está se sentindo culpada e já vai começar a pensar na segunda-feira para recomeçar. E aí a gente já entra no outro ponto, que é a nossa mente sempre, ela sempre vai falar para a gente, fica tranquilo que sempre vai haver uma nova segunda-feira para a gente recomeçar, para a gente recalcular a rota, para a gente começar de novo, e começar de novo, e começar de novo, e começar de novo, e a gente vai acabar não concluindo, não evoluindo. Então, lembra de novo daquela jornada de via única, onde a gente vai com o carro, é como se a gente pegasse o carro, andasse 10 quilômetros para frente, depois colocasse o carro numa via que retorna e a gente voltasse 8 quilômetros para trás. E a gente vai ficar fazendo esse trajeto, vai chegar uma hora que vai acabar a gasolina do nosso carro. Nesse carro vai acabar a nossa motivação, vai acabar a nossa convicção de que emagrecer sim é para gente. Então, só fica ligado nessa conversa da sua mente, que ela usa o final de semana como esse trunfo para permitir que esses pensamentos realmente façam parte das nossas decisões. Nossa mente, ela usa isso como uma artimanha de fazer a gente acreditar que segunda-feira é o dia internacional de voltar à rota do emagrecimento. E agora, para finalizar, o último cenário, para exemplificar de como
as pessoas utilizam estratégias ineficientes para aprender a lidar com o final de semana, é que elas acabam falando assim, não, então eu vou restringir o que eu como para poder criar um desequilíbrio calórico e aí eu posso comer quando eu chegar lá no evento. Só que quando a gente chega com muita fome para esses eventos, a gente acaba comendo sem medida e a gente só vai parar de comer quando a gente sente aquela sensação realmente de estômago cheio, para não falar empanzinado, né? Mas, Leandro, e qual é o jeito certo, aquele que funciona realmente para a gente poder incluir o final de semana nessa rota para emagrecer 10 quilos? Bom, o primeiro ponto é a gente aprender sobre como a gente funciona, é a gente perceber, começar agora, tá? Imagina que você nem entrou dentro de um programa de emagrecimento, mas você já pode começar a identificar como que você lida com algumas circunstâncias, até onde você consegue resistir e aprender sobre isso, sobre o seu próprio comportamento. Para mim foi muito importante aprender como eu funciono. Então, aprender sobre nós mesmos é a base de tudo, mas só aprender não é suficiente. A gente precisa de dar outros passos. Então, depois de aprender, é colocar o final de semana dentro da nossa rotina. Como que a gente faz isso? A gente encontra um caminho confortável que sirva tanto para os dias de semana quanto para os finais de semana e que seja aplicável independente das circunstâncias. Então, essa é a primeira dica. Encontre isso. Tem diversas formas de você fazer um programa de emagrecimento, onde você pode incluir uma rotina que seja favorável nos dias de semana, bem como nos finais de semana. O ponto principal para que a rota do final de semana seja um sucesso é ter um plano. Lembra que eu falei para você da cidadezinha? Não é mais uma bifurcação que você entra se você quer ou se você não quer. Não, já faz parte. O final de semana existe e você precisa de um plano para poder lidar com ele. Se você não tiver um plano para lidar com ele, a sua mente vai usar o final de semana como um trunfo para permitir que você tenha outros comportamentos que te distanciem da rota do seu emagrecimento de 10 quilos. Então, é importantíssimo você ter um plano para você poder aproveitar ao máximo no final de semana sem perder o contato, sem sair da sua rota que vai te levar até o emagrecimento de 10 quilos. E o passo mais importante, que para nós é a base da estratégia que a gente usa no nosso programa. Por que controlar a fome para a gente é algo tão importante? Porque a fome, quando ela não é controlada, ela pode causar um sequestro emocional. Leandro, o que é isso de sequestro emocional? Sequestro emocional, um mecanismo que o nosso cérebro de sobrevivência ele tem para poder tomar conta, né, do controle do sistema nervoso, do controle das nossas decisões para garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a gente está com fome e a gente tenta vencer a fome, a nossa mente ela sequestra as nossas decisões e foca todas elas para poder encontrar comida. Via de regra, comida de alto índice calórico, carboidratos e muita quantidade. Então, controlar a fome é a base. É a base. Se você não tiver uma estratégia para controlar a fome, faça isso já. Se de tudo que eu falei nesse vídeo aqui, você simplesmente pegar esse ponto, que é controlar a fome, para você poder aplicar uma estratégia para controlar a fome, pronto, já vai ter valido a pena. Você já vai conseguir realmente lidar melhor com as circunstâncias do final de semana. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você entrar numa batalha contra a fome, contra a sua fome e tentar resistir a essa fome e não tiver maturidade para isso, pode ter certeza que você vai perder. Se você entrar numa batalha para controlar sua fome, você vai perder. E agora eu quero te dar alguns passos práticos para você poder visualizar e aplicar no seu dia a dia. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, comece aceitando agora que o final de semana faz parte da sua rota. Trata simplesmente de implementar uma estratégia para ir nos eventos, para chegar nesses eventos sem fome. Já é a base de tudo. Se você conseguir implementar isso, você consegue ter controle em 3 aspectos fundamentais. Qual é o primeiro aspecto que você consegue ter controle? Do volume, da quantidade de comida que você vai ingerir. Eu costumo falar que quando eu comecei um plano para perder aí mais de 10 quilos em 60 dias,
Um dos pontos principais não foi nem abrir mão das coisas que eu comia, mas foi controlar o volume. Antes eu comia uma pizza e meia, e eu passei a comer meia pizza. Eu comia uma peça de picanha sozinha, eu passei a comer 4, 5 bifes. Mas não porque eu passava fome, porque eu aprendi a controlar a fome. Então, controlando a fome, eu consegui controlar o volume. E depois disso, o próximo passo, aí, com a fome controlada, com o volume controlado, eu consigo selecionar melhor, eu consigo focar agora na qualidade dos alimentos, eu consigo focar na seleção de alimentos que vão manter a minha rota e capaz até de acelerar a minha rota até os menos 10 quilos. E por último, mas não menos importante, então, controlei a fome, consigo melhorar em 3 aspectos. Quantidade da comida, qualidade da comida e agora eu consigo fazer combinações, que é para garantir a densidade nutricional. Então eu consigo agora fazer combinações da melhor proteína, ou seja, eu tenho fontes de proteína, eu consigo ver aquela que é melhor para mim e faço uso dela no final de semana. Tem um ponto importantíssimo que quando a gente atinge uma certa maturidade, a gente já consegue se preparar de uma forma que é levar as marmitinhas para os eventos sociais. Eu sei que você, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não começou um programa, com certeza você é aquela que fica envergonhada. Pode ser até que você faz a marmita, mas ela fica lá dentro do carro, ou você fica um pouco acanhada de tirar a marmita no meio de todo mundo e receber as críticas e ser motivo de piada realmente, porque você está fazendo essa marmita ou escolhendo qualquer outra alternativa para não se render às circunstâncias. Mas fica tranquilo que isso essa autonomia, ela vem com o tempo. Depois de você conseguir controlar a fome para conseguir ultrapassar os eventos do final de semana, controlar os 3 aspectos, que é o volume, a qualidade e a densidade nutricional, logo depois vai vir essa consistência, essa autoconfiança e o seu resultado de menos 10 quilos vai inspirar muitas pessoas a não só emagrecerem, mas passarem a olhar para a própria saúde com outros olhos, tá bom? Eu, de antemão, gostaria de agradecer você por ter chegado até aqui. Eu sei que foi um material bem denso. Eu espero que essas informações elas tenham ajudado de alguma forma, né? E com certeza, se eu tivesse a oportunidade de alguns anos atrás receber essas informações de só como aprender a lidar com o final de semana para não deixar minha mente me sabotar e utilizar o final de semana como um trunfo para permitir que eu desse ouvidos àquela vozinha que tem dentro da minha cabeça, com certeza eu teria acelerado muito o meu resultado de emagrecer mais de 10 quilos em 60 dias. Lembre-se sempre que aprender como eliminar 10 quilos em 60 dias é mais importante do que você ver 10 quilos a menos na balança. Beleza? Esse é mais um vídeo da Sacada de Emagrecimento e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.